como é que funciona um termômetro e como aquele povo dos Estados Unidos mede temperatura com aquela escala estranha. Não sabe não? Então fica aqui pra gente desenrolar a física com Suquita. Então, primeiro, antes da gente entender o que é um termômetro, bora lembrar o que é a temperatura. Temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas. Lembra que a gente colocou a molinha, disse que os átomos ali eram como se estivessem ligados com as molinhas, e quanto maior a temperatura, mais agitada ela estava? Temperatura é o grau de agitação das moléculas e o termômetro é um instrumento que vai medir a temperatura. Então, quando você está com febre, você usa um termômetro para medir sua temperatura e analisar ali se você está com mais de 36 graus ou não. E esses 36 graus é o quê? Lembra, unidades de temperatura a gente tem quem geralmente? O grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. E cada unidade dessa é representada, veio de uma escala. Então a gente tem a escala Kelvin, a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Cada escala tem sua particularidade e a gente consegue sair de uma e ir para outra. Converter uma temperatura de Kelvin para Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit para Kelvin. 2 graus Celsius não é 2 graus Fahrenheit, não? Não. Por isso que a gente precisa converter. Então, o termômetro, até desenho aqui o termômetro de mercúrio, mas hoje a gente tem outras tecnologias, até termômetros que só aponta, ele já consegue determinar, que vai servir para medir a temperatura. Então, a gente já sabe o que é um termômetro, já lembrou o que é uma temperatura, mas bora trabalhar agora, bora entender as escalas de temperatura. Então a gente vai trabalhar aqui a conversão de grau Celsius, que é a nossa unidade aqui no Brasil, para o Fahrenheit, que a galera dos Estados Unidos usa, e de grau Celsius para o Kelvin, que era uma outra escala. Cuidado, não é grau Kelvin não, viu? É Kelvin. Então, escala do Celsius, a escala Celsius, a gente pega 2 parâmetros para comparar. A temperatura que a água entra, o ponto de fusão da água, né, do gelo, e o ponto de ebulição da água, que a gente pega a 100 graus Celsius, obviamente ao nível do mar. Já na escala Fahrenheit, isso acontece em qual temperatura? Acontece a 32 graus Fahrenheit e a 212, eu vou até alongar aqui nossa escalazinha, nosso termômetro, e vou colocar aqui a 212 graus Fahrenheit. Perceba uma coisa, a escala Celsius é uma escala que é dividida em 100 partes. A escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes. Então já começa daí uma certa diferença. Então se a gente quiser relacionar uma certa temperatura em grau Celsius com uma certa temperatura em grau Fahrenheit, a gente tem que fazer uma simples proporção. Como? A temperatura que a gente quer em grau Celsius menos o zero aqui está para o 100 menos o zero. Veja como é fácil. E a temperatura em Fahrenheit menos o zero dele, né, que no caso é o 32, está para o 212 menos o 32, que é a faixa dele todo. Então, o que é que a gente tem aqui? C menos 0 dá C. O 100 fica aqui. E a gente tem igual a F menos 32 sobre 180. Se a gente simplificar ainda mais essa parte aqui, a gente chega na famosa relação aqui, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, é assim que a gente relaciona o grau Celsius com o grau Fahrenheit. E quando eu quero falar de grau Celsius com Kelvin, como é que eu vou fazer? Aí já é o outro jeito. Eu tenho a mesma relação aqui do 0 grau Celsius e do 100 graus Celsius. Só que para o Kelvin, a água começa a fundir, né? A fusão do gelo da água vai ser 273 Kelvin. Lembre que não é grau Kelvin, é só o Kelvin. E
373 Kelvin. Veja que aqui é uma escala também com 100 partes. Então, qual vai ser a proporção que a gente vai fazer? Se a gente quiser converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, vamos fazer simplesmente o C menos o zero, dividido por 100 menos o zero, que é o tamanho todo. K, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, está para 373 menos 273. Veja que isso daqui vai dar 100 e aqui também vai dar 100, não é? Então, fica C sobre 100 igual a K menos 273 sobre 100. Isso daqui vai nos dar, se simplificar, que a temperatura em graus Celsius é o Kelvin menos 273. Então, a gente tem essa outra relação. E para continuar, bora fazer uma questãozinha de conversão de unidades. Então, vê só. Um médico brasileiro está fazendo residência nos Estados Unidos e, numa consulta, afere a temperatura de um paciente com suspeita de infecção, obtendo em seu termômetro o valor de 102,2 Fahrenheit. O médico logo converte a temperatura para graus Celsius, ele é mais acostumado, ele é brasileiro, e percebe que a temperatura do paciente é de... Então, veja, eu quero sair de Fahrenheit, de grau Fahrenheit, para grau Celsius. Então, o que é que eu já sei? Eu sei que C sobre 5, temperatura em Celsius sobre 5, é a mesma coisa que F menos 32 sobre 9. Então, esse é o equacionamento que a gente vai usar. Então, substituindo os valores, eu sei que C sobre 5 é igual a... Quem é o F? 102,2 menos 32 dividido por 9. 102,2 menos 32 vai me dar quem? 70,2. Então, C sobre 5, 70,2 dividido por 9. E aí, aqui vai dar C sobre 5 igual a 7,8. Quando a gente pegar agora o C, multiplicando o 5 vezes o 7,8, nosso C vai dar 39 graus Celsius. Então, a gente consegue facilmente, usando esse equacionamento, converter a temperatura de 102,2 graus Fahrenheit para 39 graus Celsius. Certamente o médico já vai ver, o paciente está com febre e já vai prescrever alguma coisa. Então, veja como é fácil a gente converter essas unidades. Aqui embaixo, na descrição, tem um link de um PDF contendo o resumo do que a gente viu aqui hoje e uma questão parecida de conversão, de temperatura, bem parecido para você treinar. Tem resolução lá? Tem a resolução lá. Então, baixa ele, pega, quer mandar pro amigo? Manda pro amigo. Quer mandar no grupo da sala? Manda. Manda ele, manda o link que está aqui em cima também. Joga e compartilha com todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para começar a receber as notificações. Se tiver algum assunto que você está aí travado, que você queira descobrir alguma coisa, comenta aí que a gente joga aqui. Beleza? Então é isso.